Pessoal, boa tarde. Estou apresentando aqui para vocês a semana 3. A semana 3 continua na unidade 1, um ambiente dinâmico. Nós vamos estudar nessa semana o tema 4, relações alimentares entre os seres vivos. Estou deixando um recadinho para você. Caro aluno, nessa semana você deverá estudar o tema 4 da unidade 1, ações alimentares entre os seres vivos. Página 22 a 26 do livro de ciências, em anexo. Essa semana você vai estar recebendo o seu livro, mas por enquanto as páginas estão colocadas aqui nesse PDF. Não deixe de assistir os vídeos. Nós vamos estar falando na questão, eu quero que você faça a questão 1, a questão 2, a questão 3, na aula de hoje. A questão 1, questão 2 e questão 3, nós estamos falando só de cadeia alimentar. E, pessoal, cadeia alimentar, que vem a ser uma cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a sequência na qual um indivíduo se alimenta do outro, permitindo a transferência de energia entre os seres vivos. Aqui eu tenho um exemplo de uma cadeia alimentar terrestre. Perceba que ela é desenvolvida com setas. As setas saem do organismo que serve de alimento. E a seta chega no organismo que vai se alimentar do outro. Toda cadeia alimentar começa pelo produtor. Então, a cadeia alimentar sempre vai começar pelo produtor, que é uma planta, uma alga, uma cianobactéria e algumas bactérias. Que no 6º ano vamos fazer nossas cadeias alimentares com plantas ou algas. A planta é o produtor, os animais são os consumidores e o terceiro grupo são os decompositores. Então, a planta serve de alimento para o grilo serve de alimento para o sapo serve de alimento para a cobra serve de alimento para o gavião, e todos esses animaizinhos podem morrer, os seus restos podem ser decompostos pelos fungos. Por isso que toda a cadeia alimentar, mesmo que não esteja desenhado, tem os decompositores. E todos os nutrientes e minerais que estão no corpo desses animaizinhos vão ser decompostos pelos fungos e ser absorvidos novamente pela planta. Então, pessoal, numa cadeia alimentar, nós vamos encontrar 3 níveis tróficos, ou 3 grupos de seres vivos. Nós vamos encontrar os produtores, que são as plantas, que através da fotossíntese produzem matéria orgânica. Os consumidores, que são os animais. Você deve estar lembrado que temos consumidores herbívoros, onívoros e carnívoros. E o terceiro grupo são os decompositores, que estão presentes em toda a cadeia alimentar. Olha aqui no exemplo, por favor. Então, o primeiro nível trófico são os produtores. Segundo nível trófico são os consumidores. Terceiro nível trófico são os decompositores. Então, eu tenho aqui o produtor, consumidor primário ou consumidor de primeira ordem, que geralmente é um animalzinho herbívoro que se alimenta do produtor. O número 3, que é o rato, é o consumidor secundário ou consumidor de segunda ordem, ele se alimenta do consumidor primário. O número 4, que é a cobra, é o consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário. E o gavião é o consumidor quaternário, que se alimenta do consumidor terciário. Então, repetindo, produtor, consumidor de primeira ordem ou consumidor primário, consumidor de segunda ordem ou consumidor secundário, consumidor de terceira ordem ou consumidor terciário
E, por último, consumidor de quarta ordem ou consumidor quaternário. Lembrando que todos eles podem morrer ou seus restos serem decompostos pelos fungos e pelas bactérias. Então, toda a cadeia alimentar tem os decompositores. E aqui a gente pode até colocar uma setinha aqui, ó, saindo dos decompositores e voltando para a planta. Porque todos os nutrientes, todos os minerais que são decompostos pelos fungos vão fazer parte novamente do solo e serão absorvidos pela planta. Pessoal, como que eu leio isso aqui? A planta fabrica o seu próprio alimento, a planta serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o rato serve de alimento para a cobra serve de alimento para o gavião. A matéria orgânica vai passando da planta para o gafanhoto, do gafanhoto para o rato, do rato para a cobra, da cobra para o gavião. A energia contida no corpo desses animais também passa da planta para o gafanhoto, do gafanhoto para o rato, do rato para a cobra, da cobra para a águia. Perceba que essa cadeia alimentar foi feita usando desenhos de animais. Mas lá no nosso caderno, a gente vai desenhar? Claro que não, né? Lá no nosso caderno, nós vamos colocar o nome dos animais. Olha esse exemplo aqui na questão 3. A planta serve de alimento para a lagarta serve de alimento para o sapo serve de alimento para a coruja. Então, pessoal, na aula de hoje, vamos ficar só com cadeia alimentar. Tem um videozinho bem legal que você vai assistir agora. Mas lá no seu caderno, como sempre, você vai colocar a data, hoje, 15/3/2021. Vai colocar semana 3, pode destacar, colocar como título. Unidade 1, um ambiente dinâmico, você já tem esse título no caderno, mas querendo copiar não tem importância. Coloque o subtítulo destacado, tema 4, relações alimentares entre os seres vivos. Se você optou por imprimir a semana 3, não tem importância. Cola no caderno e lá no caderno você responde a questão 1, responde a questão 2, responde a questão 3 para essa semana. Para a aula de hoje, a questão 4 você pode deixar para a próxima aula. Se você optou por copiar, melhor ainda, pode começar a copiar aqui. Questão 1, copia o esquema e copia a perguntinha que nós temos aqui da questão 1. Responde, copia a questão 2, responde, copia a questão 3, A, B, C e D e responde. Então, pessoal, é isso para a aula de hoje. Essa matéria é muito legal. Qualquer dúvida, eu estou aqui no grupo. Estou conseguindo achar. Achei. Pronto.